Abra em Atos 19. Aconteceu, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Respondeu: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Agora diga amém, podeis vos assentar. É necessário que a gente entenda esse texto, porque Paulo faz uma pergunta interessante para a igreja. A pergunta de Paulo é: recebestes, porventura, verso 2, leia bem alto comigo, recebestes, porventura, o Espírito Santo? É ou não é? Quando crestes, ou seja, você creu, você ouviu a palavra, creu, né? Você recebeu o Espírito Santo? A Bíblia está nos dando essa pergunta através do apóstolo Paulo. O problema é que eles respondem uma coisa que muita gente hoje tem respondido também. Olha só. Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem ouvimos mesmo falar que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes vós batizados? E eles falaram: no batismo de João. Ora, o João batizava falando sobre arrependimento de pecados. Mas ele disse: após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E aqui diz assim: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito. Quem crê que o Espírito Santo pode vir sobre a sua vida hoje? E falavam em línguas como também profetizavam. Você pode hoje receber o Espírito Santo, falar em línguas e profetizar essa noite. Mas é importante que você não seja aqueles que apenas creem quando ouvem a palavra, mas que você hoje possa ouvir a voz do Espírito Santo. A sua forma de ouvir é que vai dirimir o resultado dessa noite. Amém? Vamos lá. Diga assim: a primeira coisa, nós temos que aceitar pela fé a obra da salvação que vem de Jesus. Amém? Muitos falam sobre o Espírito Santo, mas ainda não experimentaram o que é morrer em Cristo, o que é morrer para o pecado. Nós não podemos receber o Espírito Santo estando nós vivos para o pecado. Nós temos que morrer para o pecado e aí vamos viver para Cristo. Amém? A segunda coisa, se eu realmente morri para o pecado, eu tenho que estar separado total. O que é separado, pessoal? Separado do pecado. As pessoas sabem o que é divórcio, porque quando elas entram em divórcio, um vai para um lado, outro vai para o outro, ou não é? Quando elas executam o divórcio, dividem os bens, não dividem? Isso é meu, isso é teu, isso é meu, isso é teu. Só não divide as crianças porque não dá, né? Mas o divórcio é justamente um exemplo interessante para que você entenda o que Paulo está explicando a estes homens que haviam ouvido falar
do arrependimento de pecados, mas não sabiam o que era o batismo do Espírito Santo. Para eu receber o batismo do Espírito Santo, eu tenho que me divorciar do pecado. Ou seja, toda aliança, diga toda aliança, que nós tivermos com o pecado, com as coisas deste mundo, nós temos que estar divorciados. É uma coisa que realmente não tem assim, não tem meio termo. Divórcio é divórcio, ou não é? Quando acontece um divórcio, não é uma separação total? Ou será que num divórcio as pessoas ficam se visitando a vida toda? Claro que não. Então não foi divórcio. Porque a palavra divorciar é separar. Como que nós estamos divorciados do mundo se ainda vivemos no mundo? Se ainda praticamos as obras do mundo? A Bíblia diz, vós não recebeste o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Se é que o tens. Se é que você tem. Se você tem, você mesmo, não precisa nem eu falar, você mesmo se divorcia das práticas do mundo, das práticas do pecado. Amém ou não? Abra em Hebreus 13, 12. 13, 12. Por isso, para santificar o povo, por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Amém? Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus, o que, pessoal? Um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Sede obediente aos vossos líderes espirituais. Amém ou não amém? Grife aí. Sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. Pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas dos seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Amém? Em outras palavras, quando você quer receber o Espírito Santo, você deve estar disposto a ser humilde, a se humilhar como Jesus se humilhou e sacrificar-se como Jesus sacrificou. Não tendo mais a prática do mundo, mas divorciado do mundo. E quando a gente fala divorciado do mundo, a gente que é colocado em liderança na igreja, aqueles a quem Deus confere uma certa autoridade para que possa a igreja caminhar no caminho de Deus, a gente vai falar de uma forma objetiva e não subjetiva. Objetivamente falando, eu não posso dizer a você que você vai bem espiritualmente se você se conduzir por aquelas coisas que o mundo já faz. Então eu tenho que dizer, olha, irmão, divorciar-se do mundo é sair das práticas do mundo. Mas sair das práticas do mundo é se separar das pessoas que praticam essas coisas. O ensinamento apostólico é que a gente possa se separar de todo aquele que nos corrompe, de todo aquele que suja, que macula a nossa fé. Amém? Pastor, então eu não posso ter amigos no mundo? A Bíblia diz, quem tem amigos no mundo se torna o que de Deus? O que de Deus? Olha como vocês sabem, inimigo de Deus. Então não sou eu que estou dizendo, sou? Sou eu que estou dando essa ordem? Não, mas aquele que tem amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. Pastor, mas os meus amigos não são do mundo, são aqueles crentes relaxados. São aqueles crentezinhos que gostam de uma oportunidade para viver do jeito que querem. São do mundo. Porque não adianta você estar dentro de uma igreja com práticas mundanas dizendo que é de Deus. Se você é de Deus, você está divorciado do mundo. Você está separado do mundo. Quem está entendendo isso? Isso quer dizer
que você não tem mais comunhão, não tem mais aliança. Tirou. A minha mulher vê, ela me mata. Tirou. Olha aí o dedo. A butaca está chegando. Então, você tem que tirar essa aliança, quebrar essa aliança com o mundo. Entendeu? Porque se você não quebrar a aliança com o mundo, se você não romper a aliança com o mundo, você vai estar realmente pensando que está indo para a glória e não indo para a glória. E sabe quais são os nossos maiores inimigos na hora que a gente não tira a aliança com o pecado, com o mundo? São as autoridades de Deus. São aqueles que Deus coloca na terra para nos dirigir, nos direcionar. Tem um tempo na nossa vida, quem já passou por isso? Que os nossos maiores inimigos eram os nossos pais. Quem já passou por isso? Não é? Por quê? Porque os nossos pais ficavam toda hora puxando a nossa orelha. Enquanto deu, eles puxaram. Enquanto deu, eles puxaram as rédeas. Eles brigavam com a gente, olha, não é por aí, você está errado e não sei o quê. E você, quando era pequeno, você ouvia os pais, ou não? Porque se não ouvisse, tinha um preço a pagar. Ou não tinha, pessoal? Tinha ou não tinha? Tinha. E qual era o preço? Peia. Ou não? A gente apanhava. Eu, pelo menos, quando era pequeno, levava uma de vez em quando da minha mãe, bastava eu dar um pezinho fora. Desobedecer era motivo de levar uma surra. Eu acho ótimo essa questão, embora que doa, né? Mas isso foi me orientando quando era pequeno e me mostrando que tem limites, que a gente não pode viver dissolutamente, que a gente não pode, isso, meu irmão, com a voz fica melhor, que a gente não pode praticar o que a gente quer, viver do jeito que a gente quer. Amém ou não? Então diga assim, quando o Senhor disse que nós tínhamos que ser como crianças, será que Ele nos chamou de meninos? Veja aí, por favor, em Mateus 18, versículo de número 1. Naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Colocou-a no meio deles. O que é que uma criança faz no colégio? Estuda. O que mais? Aprende. Tudo que uma criança vê, o que é que ela faz? Ela aprende. Tudo que ela ouve, ela o quê? Aprende. Até o que não deve, ela aprende. Ou não é? Então ele está dizendo que o maior é aquele que tem a capacidade de uma criança de aprender, de receber. Aquele que tem a capacidade de uma criança de ouvir e aprender aquilo que está ouvindo e praticar. O menino parece papagaio, né? O menino parece papagaio. Ouve e sai falando a mesma coisa. Já o adulto, ele não tem muitas vezes ele está fechado para isso. Jesus disse, você quer ser o maior no reino de Deus? Seja como uma criança. Está aí, versículo 3. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então nós temos que ter o coração de uma criança para receber a informação. Atos 17. Houve um povo que eles tinham isso na vida deles. Era muito interessante. Porque quando Paulo pregava, irmão, havia muita luta contrária a Paulo. Muita luta. Versículo 1 de Atos 17. Veja como Paulo sofreu, ó. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras. Com base em quê, pessoal? Nas Escrituras. Explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava, este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas,
bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade. Elas eram o quê? Ricas. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja. Grife aí. Os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e agitando a população. Grife aí, por favor. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre o quê? Os desocupados. Sempre os desocupados, né? E agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. E Jason os hospedou em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, proclamando que existe um outro rei chamado Jesus. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jason e os demais irmãos após o pagamento da fiança estipulada. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Grife aí, Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e decidiram-se ao estudo diário das Escrituras. Amém ou não amém? Com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Ou seja, sabe, irmão, ser um crente bereano é ter essa visão de criança. A Bíblia diz que eles eram mais nobres do que os tessalônicos, porque os tessalônicos resistiam à palavra. Já os bereanos, em vez de resistirem à palavra, de se oporem à palavra, eles olhavam com interesse para ver se aquilo que estava sendo dito era verdade ou não. E eles ficavam acompanhando na palavra, acompanhando tudo que Paulo dizia, para ver se tinha fundamento. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade também, olha só. Sempre Paulo convertendo gente da alta sociedade também. E não poucos homens gregos. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento, olha de novo, que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Eles saem de Tessalônica e vão até Bereia para poder fazer a mesma coisa, perseguir Paulo lá. Rapidamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele assim que fosse possível. Amém? Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que havia um grupo de pessoas que resistiram à palavra, mesmo resistindo, receberam. E havia um outro grupo de pessoas que eram mais nobres, que não resistiram à palavra, mas olhavam com atenção, com vontade de aprender, porque eles queriam conhecer a verdade. Esses eram os bereanos. E até hoje nós chamamos de crente bereano aquele que abre a palavra, que acompanha com vontade, com interesse de conhecer a verdade. Amém? Pergunta para o seu irmão, você é um crente bereano? Você vai conhecer sobre o Espírito Santo quando você for bereano. Quando você quiser aprender como os bereanos quiseram, com o mesmo interesse que eles tiveram. Amém? Vamos lá, diga assim: quando eu quero receber o Espírito Santo, eu tenho que entregar minha vida sem reservas a Deus. O Espírito Santo deve possuir-nos de forma completa e não parcial. Amém? Quando que uma pessoa liberta? Quando a verdade é conhecida. A verdade é conhecida quando ela tem interesse de conhecer, quando ela busca conhecimento da verdade. Nessa hora,
o campo do entendimento é aberto, ou seja, a alma. A alma sendo conduzida ao entendimento, ela absorve o entendimento que vai saciar a sua necessidade, as suas questões, as suas perguntas. Por isso que nós não nos convertemos no espírito, nós nos convertemos na alma. A alma, ela sempre pergunta por quê. Amém? A alma sempre pergunta por quê. Se você está perguntando por quê, é porque a sua alma questiona. O crente bereano tem perguntas, mas ele vai atrás das soluções, ele vai atrás com vontade, com entendimento. Ele quer saber as respostas. E o Espírito Santo, ele começa a encontrar espaço quando o entendimento entra. Amém? Porque a única pessoa que pode nos dar o entendimento de Deus, segundo Paulo em Coríntios, é o Espírito Santo. Então, quando você começa a entender as coisas de Deus, é porque você está recebendo o Espírito Santo. Amém? Quando você começa a entender e o teu coração está divorciado do mundo, é porque você está completamente possuído pelo Espírito Santo. Amém ou não? Mas quando você recebe a palavra, até entende, mas não se converte, ou seja, sua vida não muda a direção, é porque você ainda está agarrado no mundo. Você não está divorciado. Lembre-se, o princípio de tudo é uma entrega total a Deus e um divórcio total do pecado. Amém? Um divórcio total. E eu estou sendo pleonástico em dizer divórcio total, porque é a mesma coisa, divórcio é total. Nós não podemos nos divorciar parcialmente do mundo, como também não podemos nos converter parcialmente a Deus. Lembra quando eu digo que não existe meia-verdade? Não existe. As pessoas que estão ligadas de forma parcial a Deus, ou seja, os religiosos, foram os que perseguiram Paulo. Porque eles não entendiam a missão de Paulo. Como muitas pessoas vão à igreja e não entendem a missão da igreja. Não entendem a missão do pastor. Não entendem o ensinamento da palavra. Mas quando vier sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e os confins da terra. Amém? Então, quando o Espírito Santo vem sobre você, você se torna uma testemunha fiel de Deus, porque você passa a ser possuído pelo Espírito de Deus. Amém? Uma outra coisa interessante é que um crente possuído pelo Espírito Santo é um crente forte. Sabe o que Sansão tinha, que os outros homens não tinham? Sansão tinha a força vinda de Deus, mas Sansão era um homem que tinha a presença do Espírito de Deus na sua vida. Quando ele perdeu os cabelos, quando ele quebrou a sua aliança com Deus, quando ele entregou o seu segredo, quando ele quebrou o seu nazireado, ora, a Bíblia diz que o Espírito Santo se afastou dele, não foi? E ele perdeu a força. Ele perdeu a força. A presença de Deus que estava nele que garantia a força. Se você é parcialmente, ou seja, ligado a Deus por uma religião, o nome religião é religar, você parcialmente não consegue força. Imagine uma tomada, que você está aqui a tomada, você pega um plug, né, um fio de um eletrodoméstico qualquer, e você vai colocar na tomada que só tem uma fase, não tem as duas. Quando você colocar, o que vai acontecer? Nada. Porque para que aquela energia dê resultados no eletrodoméstico, você tem que ter as duas fases entrando na tomada, não é assim? Irmão, a mesma coisa é a nossa vida com Deus. Se ela não entrar, não se ligar a Deus completamente, se for só uma parte da nossa vida e não for as duas, se não for o antes e o depois, o que é o antes e o depois? Eu tenho que converter a minha vida tanto no meu passado como no meu futuro. Eu não posso me converter só daqui para frente, não. Porque conversão também tem a ver com arrependimento. E quando eu me arrependo, eu olho para trás e vejo que tudo aquilo não valeu a pena. E quando eu me converto, eu também olho para frente e vejo que tudo aquilo vai valer a pena. Amém? Então, receber o Espírito Santo é ter essa mente aguçada para Deus. Diga assim, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo,
ela ora de forma específica, conforme a vontade de Deus. A oração dela não mais é segundo a vontade própria, os seus próprios desígnios, não. Ela só ora por coisas que ela sabe que faz parte da vontade de Deus para a vida dela. A oração dela sempre é assim. Ela não vai pedir ao pastor, ora para ver se Deus muda a vontade dele. Pastor, ora para ver se Deus faz uma mudança aqui, para que eu possa conviver com o que Deus quer e com o que eu quero. Não. Ela vai dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Aquela hora que o Pai Nosso é citado para que a gente entenda que é uma conversão completa. E eu queria falar para você uma coisa. Quando Marta e Maria foram visitadas por Jesus, a Bíblia diz que uma ficou procurando ajeitar as coisas e a outra sentou-se aos pés e ouvia com atenção, como uma criança. Ela queria ouvir. Ela se despreocupou, ela se desplugou de tudo, se separou de todo o contexto social. Marta ficou olhando para Maria e disse, essa mulher não está preocupada com os visitantes, o próprio Senhor vai comer aqui, ela não está preocupada em fazer a comida, em ajeitar a casa, em arrumar os pratos. Não. Maria estava tão ligada a Cristo que desplugou-se das suas responsabilidades. Agora diga para o irmão, tem coisas na nossa vida, o nome delas é responsabilidades diárias, que às vezes, demasiadamente falando, elas podem nos impedir de estarmos ligados a Deus. Amém? Então o trabalho é bom? É, mas demais da conta, como o pessoal faz? Entendeu? Demais não. Tudo que é demais, no sentido do mundo, né, do trabalho secular, toma o nosso tempo para Deus, não toma? Então você tem que saber separar as coisas. Separe. Bom, trabalho, vida espiritual. Trabalho, vida espiritual. A Bíblia diz bem claramente que há tempo para tudo, debaixo do sol. Como é que eu vou só ter tempo para uma coisa e não vou ter tempo para outra? Um dia se divide em 24 horas, eu tenho que dormir, tenho que comer, fisicamente falando, mas eu também tenho que comer como? Espiritualmente. Eu tenho que ter tempo para orar, eu tenho que ter tempo para jejuar, eu tenho que ter tempo para ganhar almas. Como eu tenho tempo para trabalhar, como eu tenho tempo para quê mais? Para pagar minhas contas, né? Para conversar com pessoas ou ir atrás de coisas na vida, eu também tenho que ter tempo para conquistar o reino eterno. Amém, pessoal? Então diga para o irmão, aprenda a dividir o seu tempo. Administre o seu tempo. Não deixe o seu tempo tomar conta de você. Não deixe que as coisas abafem o seu compromisso principal, que é com a sua própria alma. Amém? Vamos lá. E para concluir, qual foi o segredo de muitos homens na Bíblia? O segredo deles é que eles todos estavam sempre prontos a ouvir. E quando você está pronto a ouvir, você tem algumas coisinhas que Deus começa a te dar. Faz assim com o dedinho. Diga, alegria do Espírito Santo. Diga outra coisa, vida abundante. Diga, graça, que é um favor não merecido, abundante. Poder, abundante. Provisão, abundante. Entrada no reino, triunfante. Amém? Quem quer essas coisas diz amém. Ora, vamos ler isso então. Vida abundante, João 10:10, né? Está escrito, pode anotar. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus vai te dar longevidade. Deus vai te dar muitos anos de vida. Quem vai receber essa bênção hoje? Pastor, mas eu estou quase com o pé na cova. Então tira, porque Deus vai alongar a tua vida. Levanta a mão e diz amém. De novo, você que estava quase com o pé na cova, estava quase caindo lá dentro, Deus está dizendo para você, não, você vai continuar porque eu quero que você faça a minha vontade. Amém? Vai mais para frente ou não vai? Vai ou não vai? Diga assim, pelo menos até a volta de Jesus. Amém? Diga para o irmão, irmão, você não vai morrer. Não vai.
Você vai ser arrebatado. De novo, irmão, tem um arrebatamento vindo aí. E você vai subir. Você não vai morrer. Se liga com Jesus. Seja um crente bereano. Aprenda como uma criança. Absorva como uma criança. Porque você vai subir para a glória. Amém? Segunda coisa. Vamos lá. A graça. 2 Coríntios 9, verso 8. 9 e 8 diz assim. Posso? E Deus é poderoso. Quem crê que Deus é poderoso? E Deus é poderoso. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, ou seja, todo favor. Todo favor. E Deus é poderoso para ser favorável a nós. Quem crê assim? A fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Ou seja, Deus vai te dar no teu trabalho, quem crê? Você vai abundar em toda a suficiência. Deus vai te abençoar no teu trabalho. Vai, pastor, vai sim. Aprenda a ouvir, aprenda a crer, aprenda a obedecer, porque Deus vai abundar lá no teu trabalho. Aí, com essa abundância que Deus vai derramar no teu trabalho, você vai ter tempo para abundar em toda boa obra, ou seja, no chamado que Deus tem para você. Quem crê assim? Então recebe essa bênção e diga: Senhor, eu recebo esta abundância da tua graça, e como está escrito, tendo sempre em tudo toda a suficiência. Eu creio hoje que o Senhor vai derramar toda a suficiência sobre a minha vida econômica, para que eu possa abundar também em toda boa obra, tanto no tempo como também nas minhas ofertas, amém? Diga assim: eu sou capaz de ser um crente que jorra abundantemente a tua bênção, amém? Então olha para o outro e diz assim: você é um rio cheio de águas vivas, amém? Diga assim: você está aqui, mas eu estou vendo que do teu coração, o Senhor hoje começa a derramar rios abundantes de graça, de suficiência na tua vida, para a minha vida, da minha vida para a tua vida, e nós vamos abundar juntamente a boa obra de Deus, amém? Diga: essa semana é vitória, amém. Terceira coisa que eu queria deixar para você, Efésios 3, versículo 20. Quem crê que o poder de Deus opera em você essa noite? Amém. Então veja o que a Bíblia diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante. Quem crê assim? Você sabe que Deus é poderoso para fazer coisa mais abundante que você imagina? Ah, pastor, eu pensei que era só isso. Não, tem mais de Deus para você. Você pensava que era só até aí, mas Deus tem coisas maiores. Olha o que Jeremias disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Então, tenha tempo para orar. Faça o seu quarto de oração, ou quarto de guerra, né? Faça o seu quarto de guerra, irmão. Comece a orar, jejuar, buscar o Senhor. Busque ao Senhor, você vai ver a abundante graça de Deus sobre a tua vida. Você vai ver que vai jorrar muito mais do que você imaginava. Você não vai entender, mas as coisas vão vir à tua porta. Você não vai entender, mas a porta vai ser aberta, vai ser escancarada para você. Amém? Não ouvi, amém? Então diga assim, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. E Deus é poderoso. Quando eu digo Deus é poderoso, você diz o quê? Amém. Vamos lá de novo? E Deus é poderoso. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. E você diz? A fim de que tendo sempre, olha só, a fim de que tendo sempre abundantemente tudo, diga tudo. Quantos creem que Deus vai te dar tudo? Pastor, mas eu nunca imaginei que eu ia ter tudo o que eu sonhava. Você também nunca perguntou a Deus até onde Ele podia ir com você. E Deus nunca deixou ninguém no meio do caminho, sabia disso ou não?
As pessoas deixam Deus, mas ele nunca deixou. Olha o que ele diz. Não foi eu que deixei a vós, mas foi vós que me deixaste. Ele disse para Israel isso. Tinha muito mais para Israel. Tinha muito mais bênção para jorrar. Tinha muito mais água para sair da rocha. Tinha muito mais milagre para acontecer. Tinha muito mais terra, sabe, ali naquele lugar. Que eles podiam ter tido mais abundância. Mas deixaram o Senhor. Diga assim para o seu irmão, não deixe o Senhor. Não deixe o Senhor. Fica firme no Senhor. Diga, fica mais firme ainda. Vamos lá. De novo. E Deus, diga de novo. E Deus é poderoso. Quem crê assim? Agora, aqui em Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer, ou seja, não é você que faz, é ele quem faz. Fazer tudo, diga tudo, tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos. Quem pediu algo a Deus hoje? Levanta a mão. Pronto, pois ele vai fazer muito mais além do que você pediu. Amém? Você pode ficar de pé aí? Levanta a sua mão a Deus e faz o teu pedido. Aquele pedido que você trouxe para o Senhor essa noite. Levanta a sua mão, diga, Senhor, ouve o meu pedido. Agora só na tua mente, pede. Enquanto você está pedindo, eu estou dizendo para você, para a tua alma. A tua alma está ouvindo. E o meu Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que você está pedindo ou pensando agora. Segundo o poder que em nós opera. Receba o poder do Espírito Santo na sua vida. Receba o poder do Espírito Santo, porque Ele vai fazer muito mais do que você pediu ou pensou nessa hora. Quem está sentindo a presença de Deus? Pastor, eu tenho necessidades. E você pensa que Deus não sabe disso? E a Bíblia diz lá em Filipenses 4,19, para você que está pensando nelas. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. E você que crê diz? Porque Ele está suprindo todas as tuas necessidades agora. Muito mais do que você pediu ou pensou, Deus está derramando sobre você essa bênção, pelo poder que opera na sua vida, o poder do Espírito Santo. E hoje, ainda quando você está falando com Deus, 2 Pedro 1,11 diz, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então creia que hoje Ele vai abençoar e vai te dar salvação em Cristo Jesus. Você vai ser suprido de tudo. Deus vai resolver todos os teus problemas. Amém, irmão? Lá no Salmo 132, versículo 15, recebe aí. Abençoarei abundantemente seu mantimento, fartarei de pão os seus celeiros. Amém? Amém? E ele diz, e fartarei de pão também os seus pobres. Pastor, eu conheço tanta gente necessitada, pois ore por eles, porque Deus vai fartá-los. Talvez pessoas até da tua família, que estão pobres, estão empobrecidos, sem emprego, Deus vai abrir porta para ele também. Mas tem que ter um justo clamando. Quem crê assim? Você sabe que quando Abraão, o justo de Deus, clamou, Deus abençoou a vida de muita gente. Ló e sua família foi salva por isso, porque Abraão era um homem que tinha obediência a Deus. Diga, obediência. Segunda coisa, diga, Abraão tinha generosidade. Ele não orava só por si, ele orava pelos outros, amém? Diga, terceira coisa, tinha coragem para orar, para falar com Deus. Tinha benevolência, porque ele queria o bem, amém? Quinta coisa, era um homem que vivia um espírito de incorruptibilidade. Ele não se corrompeu com nada na sua vida. Sexta coisa, diga assim, ele era poderoso na oração. Diga, nós temos que ser poderosos na oração. Poderosos na oração. Sabe o que é poderoso na oração? A oração do justo remove montanha.
viu? Você vai abalar o inferno. A oração do justo abala com todo o inferno. Ela estremece todo o inferno. Sabe o que Deus quer? Que você seja um justo, que você seja cheio do Espírito Santo. Sabe, a fé de Abraão era uma fé tão admirável, que ele não negou o seu Isaque. Ele não negou dar aquilo que ele tinha de mais precioso a Deus. Então eu digo para você hoje, irmão, seja justo diante do Senhor. Não negue a Deus nada, porque hoje Deus quer derramar sobre ti a bênção de Abraão, a bênção de Isaque, a bênção de Jacó. O Senhor quer derramar sobre a tua vida a sua benevolência, a sua graça, anunciada pelo apóstolo Paulo. A graça de Deus é um favor não merecido, mas que é constante, que é promissor, que nos traz vida abundante, que nos conduz à vida eterna, mas também aqui na terra nos dá condições de vivenciarmos o melhor de Deus, que supre as nossas carências emocionais, as nossas carências espirituais e as nossas carências físicas, materiais também, porque Deus também se preocupa se você tem o que comer em casa, se você tem o que vestir, e hoje Deus está dizendo, não vai faltar mais na tua casa. Você vai ter, irmão, segundo o profeta Moisés, no capítulo de número 28, você vai ter para emprestar, mas não vai precisar mais tomar emprestado. Amém? Por quê? Porque ele vai te pôr por cima e não por baixo, como cabeça e não como cauda. Ele vai abençoar a tua entrada hoje aqui na igreja e a tua saída. Tu não vai só entrar abençoado, tu vai sair abençoado daqui hoje. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Quem está sentindo um arrubio forte no corpo aí? Pois então glorifica o Senhor mesmo, porque Deus está nesse lugar. E a vontade de Deus, ela é primeiramente pura, ela é santa, mas também ela é agradável, irmão. E você vai sentir a alegria do Espírito essa noite. Você vai sentir a abundância de Deus. Ele vai saciar a tua fome. Ele vai acabar com a escassez na tua vida. Ele vai destruir todos os inimigos que lutam contra ti. A Bíblia diz, se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. Mas tu não vai ser abatido. Olha, tu não vai ser abatido. Porque a promessa do Senhor na tua vida, Deuteronômio 39 diz, o Senhor, o teu Deus, te fará prosperar grandemente em toda a obra das tuas mãos. Ele vai abençoar o fruto do teu ventre, a cria dos teus animais, o fruto do teu solo. O Senhor tornará a alegrar a ti, para te fazer o bem, como se alegrou os teus pais, quando Ele fez bem aos teus pais. Ele também vai alegrar você essa noite. Sinta alegria, porque hoje o Senhor te visita trazendo a bênção, trazendo o milagre, suprindo as tuas necessidades mais urgentes. Deus está agora aqui, ouvindo a tua voz. Querido, há agora um abismo sendo formado entre você e a tua derrota, porque o Senhor separou você de toda derrota. Hoje, você vai ver a vitória que vem de Deus. Sinta a presença do Senhor. Quantas vezes você disse, Senhor, eu estou impotente diante de tantos problemas. Quantas vezes o teu coração chorou e você não quis dizer para ninguém. O desespero na tua alma, o desconforto na tua alma, porque você não sabia para onde correr nem o que dizer. E você tentava de alguma forma uma saída, mas você não conseguiu nenhuma. E Deus está dizendo hoje para você, eu sou o pastor das ovelhas. E eu sou a porta, eu abro para você essa porta. Eu estou aberto para você agora. E você pode entrar para a bênção, para o milagre. Você pode entrar para uma vida diferente hoje. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida onde você pode confiar. Porque as bênçãos pronunciadas, elas vão habitar com você. A Bíblia diz, bem-aventurados que habitam em tua casa, Senhor, porque eles vão te louvar continuamente. Você vai louvar Deus por todas as bênçãos que Deus vai te dar. Lembre-se, estar na casa de Deus
é uma bênção. Diz a Bíblia em Deuteronômio 12:5: mas buscareis o lugar que o Senhor, o vosso Deus, escolheu entre todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E assim nós temos este lugar, irmão. O lugar que o Senhor colocou o nome dele. E hoje o Senhor está derramando sobre ti a bênção neste lugar. Lugar de instrução. Miqueias falou no capítulo 4:2 que era um lugar de instrução. E você recebeu a instrução como uma criança essa noite. Em lugar onde você recebe as vestes celestiais. Quem crê? Vestes brancas. Você está recebendo agora. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 3:5: ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Deus está aqui agora para te abençoar, para acabar com a tua dor, com o teu sofrimento. Irmão, agora, abre o teu coração totalmente, dilata ele, e dá totalmente a tua vida ao Senhor, totalmente, totalmente. Porque o Espírito Santo não vai habitar em você pela metade. Quem está sentindo a presença de Deus? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.